Bom dia, querido aluno Vicentino. Vamos começar, né, esta aula e a próxima aula, o nosso caráter de revisão, tá? Então, a aula de hoje ela vai ser, né, em relação ao módulo 3 e a próxima aula em relação ao módulo 4, né? Na aula de hoje a gente vai falar de trabalho, potência, rendimento e conservação da energia. Então vamos lá, né? Primeiramente vamos falar, né, a respeito do conceito de trabalho, não é isso? Então suponha que você tem um bloco. E esse bloco aqui, você está aplicando uma certa força, né? Bora dizer que eu estou aplicando uma força nesse bloco aqui, né? Uma força de intensidade F, né? Observe logo que eu estou fazendo com a horizontal, né, uma certa inclinação, um certo ângulo aqui, um ângulo θ, tá bom? Um ângulo θ aí. Esse corpo, por essa vez, né, ao receber essa força, ele sofre, né, ele adquire um certo deslocamento. Não é isso? Um certo deslocamento. Então, o que é o trabalho? Né? Que é a ideia que a gente vai abordar na aula de hoje. Né? O trabalho de uma força, tá? Vou colocar aqui, trabalho, que é simbolizado ou pela letra tal, né, ou pelo W de trabalho. Para facilitar a nossa vida, né, eu vou usar o W, mas no material de vocês está essa letra tá? Mesma coisa aí. Essa força, esse trabalho aí, dessa força, ele vai ser dado pelo quê? Né? Esse trabalho, ele vai ser dado pela força, pelo módulo desse vetor força aqui, ou seja, a intensidade desse vetor força, né, vezes essa distância, né, esse deslocamento aí, vezes o cosseno do ângulo entre a força, né, e o ângulo do deslocamento, não é isso? Esse aqui é o nosso trabalho. De novo, o que é o trabalho? O trabalho é a medida de energia que é transferida para um corpo em razão da aplicação de uma força ao longo desse deslocamento, tá bom? Essa aí é a nossa força. Mas você tem alguns casos particulares, né? Isso eu vou colocar aqui, né? O primeiro caso é quando o quê? É quando a força e o deslocamento, tá bom? Estiverem o mesmo sentido, tá? Estiverem o mesmo sentido aí. Isso quer dizer o seguinte, estão na mesma direção e no mesmo sentido. Então é como se tu tivesse esse bloco e aí a força ela está nesse sentido e o teu deslocamento, né, também neste sentido. Quando isso acontecer, né, o ângulo entre eles é zero, o cosseno de zero é 1, tá bom? Então esse trabalho aqui, essa equação, trabalho vai ser força vezes o deslocamento. Mas vai ficar mais bonitinho, né, como esse conceito aqui, eu vou colocar um sinal de mais bem aqui. Então, mais força vezes o deslocamento, tá bom? Essa é a intensidade aqui do teu trabalho. Quando isso acontece, esse trabalho ele tem um nome, né? Ele se chama trabalho motor, tá bom? O nome desse trabalho aqui, trabalho motor. O segundo caso que você vai ter é quando a força e o deslocamento, né, isso tiverem a mesma direção, só que sentidos opostos, tá? Os sentidos vão ser opostos. Então é a situação no qual tu tem, né, o teu bloco aqui, tu tem, por exemplo, o corpo ele está se deslocando nessa direção aqui, tá bom? Para essa direção. Só que a tua força está no sentido contrário, é isso. Vou colocar, por exemplo, uma força para cá, nesse contrário aqui. Então se desloca para cá, mas a força está para cá. É o velho exemplo da força de atrito, né? Isso que ela é contrária ao movimento, né? Então, esse trabalho aqui, né, como o ângulo entre eles agora é 180 e o cosseno de 180 é menos 1, vai ser negativo.
Então tu vai ter aqui a tua força vezes deslocamento, só que um valor negativo para a tua força aqui. Né? Quando acontecer esse trabalho, ele também tem um nome, que é trabalho resistente. Né? Pois ele vai sofrer uma resistência aí nesse movimento, ele vai resistir ao movimento. Tu tem uma terceira situação, um terceiro caso particular. Né? O terceiro caso aqui é quando a tua força ela for perpendicular ao teu deslocamento. Então, bora ver um exemplo aqui. Tu tem o teu bloco. Esse teu bloco, ele se desloca nesse sentido aqui, porém a tua força ela é perpendicular a esse deslocamento. Não é isso? A tua força está aqui. Tá? Quando isso acontecer, né? Qual é o cosseno? Ângulo 90, né? Cosseno de 90 é 0. Então, esse trabalho aqui não ocorre, né? Trabalho nulo, não é isso? Isso quer dizer o seguinte, o trabalho ele é nulo. Isso quer dizer que essa força aqui não realizou trabalho, né? Ela não vai realizar trabalho aí. Esses são os dois casos. Agora, eu quero frisar uma seguinte situação. Essa fórmula aqui, ela só é válida quando a tua força ela for constante. Tá bom? Quando a tua força for constante, tu vai poder usar esta e, consequentemente, esses casos particulares aqui, quando a força for constante. Mas a pergunta é, e quando a tua força, né, ela não for constante? Como é que você vai usar? Você vai usar, tá, o gráfico. Tá? O gráfico da força pelo deslocamento. Tá bom? Então, bora colocar aqui. Uma força aqui. Tá? Força pelo deslocamento. Aqui é o 0, para cá é positivo, para cá é negativo. Tá? Tá aqui o deslocamento. Vou fazer o seguinte, olha aí. Vou fazer duas áreas aqui. Vou fazer essa primeira área. E vou usar essa segunda área aqui. Tá bom? Então, esta área... essa área e essa área aqui, né, elas vão ser numericamente igual ao trabalho. Então a gente sabe o seguinte, que o trabalho ele é numericamente igual à área, tá bom? Tenha isso aqui em mente. Estou botando acento em área, não é isso? Pessoal, tá? É numericamente igual a área, tá bom? Observe o seguinte, observe aqui que você tem uma área que está acima do eixo, né, com forças positivas. Ah, professor, mas está diminuindo aqui. Mas está diminuindo, está acima do eixo, continua sendo positiva, tá? Olha aqui, ó, tá negativo, porque abaixo do eixo aqui, para cá é negativo, tá? Essa região. Ah, professor, está aumentando aqui. Mas continua sendo negativa, né? Continua sendo negativa aqui nessa área. Então, tu tem a área 1 e tu tem uma área 2. A área 1 vai te dar o trabalho 1 e a área 2 o trabalho 2. Então, bora colocar aqui, né? Trabalho 1, trabalho 2. Qual é a diferença? O trabalho 1 é positivo, o trabalho 2 é negativo. O trabalho 1 é positivo, vai ser um trabalho motor. O trabalho 2 é negativo, resistente. Professor, e esse ponto aqui? Esse ponto, a força é 0, não é isso? Vai ter trabalho, não é isso? Então, continuando, eu queria achar o trabalho total, né? Esse trabalho aqui, total, seria
o trabalho 1 mais o trabalho 2, né? E aqui tu teria um trabalho total. Nota o seguinte também, esse aqui vai ser positivo e esse aqui vai ser negativo, né? Vai ser esse trabalho que você vai ter calculado menos esse aqui que você vai ter calculado aí, tá bom? Agora é o seguinte, vou colocar até de outra cor, essa área do gráfico, essa relação, ela serve tanto quando a força for constante, quando a força não for constante, ou seja, for variável. Essa aqui, ela serve nas duas situações aí, tá bom? Essa aqui, a fórmula só serve quando a força quando a força for constante. Essa aqui vai servir para os dois casos aí no caso, tá bom? Ela vai servir aí para você. Tudo bem? Bora ver aqui quanto tempo eu tenho, senão vou fazer outro vídeo, né? Vamos fazer outro vídeo, tá?